galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E um anime que retorna aqui pro canal é The Promised Neverland, ou melhor, o Yokusoku no Neverland. O que acontece é que nesse episódio a gente teve umas coisas bem legais apresentadas. No caso, esse episódio se trata mais de revelações ao espectador. Muitas revelações foram dadas pra gente que a gente nem fazia conta, apesar de estar na nossa cara e a gente vê durante todo o tempo do anime até o episódio de hoje. Mas a gente nunca teria uma conclusão definitiva sobre o que a gente estava vendo, pois não tinha pistas suficientes, mas elas estavam ali e a gente estava vendo. O que acontece é que nesse episódio a gente acaba vendo o resultado daquela indagação que o Norman fez pro Ray. E a gente vê que o Ray estava muito na frente de Norman, estava muito além, onde o Norman ficou chocado e eu fiquei chocado também, porque pelo que estava dando a entender, Ray não era tão gênio assim como tinham falado dele no início da temporada, mas sim, ele é sim um gênio. Porém, o Norman tinha descoberto justamente o problema, ou melhor, o propósito dele em toda a história ali. No caso, o Ray era o grande traidor sim, onde ele mesmo fala que ele era o traidor, e aí ele começa a falar algumas coisas sobre o Ray, onde a gente vê que ele começa a indagar e perguntar e até trazer o Ray para poder ficar junto com ele, ou melhor, para ser o seu aliado. O que acontece de interessante em tudo isso é que a gente vê que o Ray não nega nada e fala tudo na cara dura, onde até mesmo fica rindo e a gente vê um olhar meio sádico dele, onde a gente vê que o Norman ele começa a fazer algumas perguntas e tentar entender qual era a do Ray. E o Ray começa a explicar direitinho o que tinha acontecido. O que acontece é que o Ray já é, no caso, um traidor, ou melhor, um espião há 6 anos. Há 6 anos ele já espionava. Mas de quem ele espionava? Na verdade, ele espionava a própria mamãe. No caso, ele é um agente duplo. Durante 6 anos ele ficou espionando a mamãe muito facilmente, onde ele já sabia tudo o que estava acontecendo e ele tinha total certeza de que ele poderia fugir em algum momento. Porém, ele fazia isso tudo sozinho. Só que teve uma coisa que mudou muitas coisas. O que mudou? O que acontece é que ele faz amizade com os dois, tanto com o Norman quanto a Emma. E aí o que acontece é que ele começa a pensar, pô, velho, tenho que me aliar a esses caras, porque eles são muito inteligentes, então preciso deles, serão ótimas ferramentas para poder me ajudar a fugir. Sem falar que eu sou amigo deles, então eu vou ajudá-los também. O que acontece é que o próprio ato de, no caso, eles ir atrás da Connie para dar o coelhinho foi tudo ideia, no caso, do Ray. O Ray fez isso de propósito para poder levar eles para lá e eles verem o que estava acontecendo ali. E que realmente aquele lugar não prestava, era um lugar ruim. E aí é contado que o grande problema é que eles acabaram ferrando com o Ray. Porque o Ray ele já tinha uma comunicação muito maior e muito mais aberta com a mamãe. E ele já era meio que um traidor já ali do pessoal. Ele já estava vigiando todas as crianças. Só que o grande problema é que a mamãe, no caso, achava que ela estava 100% no controle do Ray. Mas não, isso não estava acontecendo. A gente mesmo sabe que os caras foram lá por conta dele. Foi tudo manipulação do Ray em cima dos dois personagens. O que acontece de mais interessante em tudo isso é que é contado que o problema todo se ocasionou porque deixaram o coelhinho justamente lá embaixo do caminhão, né? Lá perto do caminhão e tal, lá na entrada. E aí, por conta disso, ocasionou um problema incrível, porque aí o Ray teve que se explicar para a mamãe. E aí teve que fazer de tudo para mostrar que ele realmente estava espionando os garotos e não estava a favor dos garotos, não estava sacaneando a mamãe. Então todo esse tempo ele fez de tudo para que, no caso, ele ficasse apaziguando ambos os lados. Então por isso que ele não pôde realmente entrar em contato e dizer tudo para os pessoais ali. Ele teve que realmente agir como espião e dedurar ele sempre. Então nesse momento eu fiquei olhando assim, caramba, o cara é muito esperto, o cara é muito inteligente. E aí é que chega as condições do Ray. O Ray já tinha falado sobre isso e ele voltou a repetir. O Ray, ele quer fugir dali. Sim, ele quer. E quer fugir com os dois. Ele quer fugir com eles. Ele tem ali uma certa amizade por eles. Então ele fala que tem que mentir pra Emma. Eu, como falei sempre, velho, Emma sempre vai estragar as coisas, porque ela quer esse negócio de união, sair todo mundo junto. Então ele fala que eles têm que fugir junto, porém sem
a galera e que o Norman minta pra Emma para poder justamente eles fugirem mais facilmente. O que acontece é que o Norman aceita essa condição, apesar de que o Ray acha que ele não vai aceitar tão fácil isso sim, pode estar até mentindo para ele, e aí é que as coisas começam a ficar mais interessantes. A gente vê aí que o Ray, após fazer isso e tal, fica bem normal, parece que não tinha acontecido nada, e a gente vê que o Norman e a Emma, eles são chamados ali para uma reunião e o Ray começa a contar a eles umas coisas bem interessantes. No caso para Emma, mais precisamente, né, dizer a ela que ele é o traidor. Então ela fica em choque, ela não sabe nem o que fazer com relação a isso. E aí ela começa a perguntar uma coisa interessante a ele, como ele fez para poder descobrir a questão dos rastreadores. Então parece que ele até mesmo fazendo esses testes e tentando aí conseguir uma forma de sair, acabou matando outras crianças, pois ele poderia ter alterado as datas e até mesmo algumas coisas sobre os rastreadores que levaram a enviar crianças mais cedo para a foice. Porque, por exemplo, o rastreador poderia mostrar que ele estava fugindo, mas não estava fugindo. E aí, por conta disso, aceleraram as coisas. Algo do tipo assim aconteceu. Então a Emma ela fica meio nervosa e arretada com ele, como se dissesse assim, ó, você vai ter que fazer o que eu quero porque você já fez bosta demais, você não pode mais fazer isso. Então o Ray, que não dá para confiar 100% nele, porque ele mentir para ele é fácil, como já deu para se notar. Então a gente vê que ele diz que não vai fazer nada de perigoso e vai ajudar todos a fugir dali. A Emma já percebeu que aquilo ali pode ser somente uma mentira dele, onde até mesmo ela fala que o Ray não falaria isso, o Ray não contaria na possibilidade de salvar todo mundo. E aí é que vem a parte mais legal do episódio. É a parte final, onde a gente vê que a Gilda e o Dom, né, a gente já sabe agora que eles são do bem, eles são da galera que não estão traindo eles, não tem um traidor a mais, pelo menos é o que a gente espera, né, parece que só tem um traidor mesmo. E a gente vê que eles começam a conversar e falar sobre a situação. Mas isso não é muito relevante. O que é mais relevante é que o Dom e a Gilda ficam sabendo sobre uma sala escondida entre as paredes e entre ali a sala do escritório da mamãe e também o banheiro e tal. Eles não sabem muito bem onde fica, então eles começam a imaginar onde poderia ser realmente essa sala escondida. E aí é que as coisas ficam complicadas, porque a Gilda e o Dom não se aguentam de curiosidade e estão muito furiosos e querendo salvar a Connie, que já morreu ó, faz tempo, e aí vão diretamente para o escritório da mamãe, onde a gente vê que os personagens não estão sabendo os três ali. Mas eu acho que o Ray, ou pelo menos o nome, já deve estar ligado e que os dois estão indo de todo jeito querendo saber das coisas. Então aqui a gente acaba vendo que eles vão lá pro escritório da mamãe e quando chega lá, você começa a ficar nervoso já. Porque tipo, pô, eles estão no lugar errado e se alguém entrar ali vai dar uma bronca terrível. E o que acontece é que a gente acaba vendo que eles começam a procurar a passagem que seria secreta aí para poder entrar nesse local. Onde seria o local para se comunicar com a matriz, né? No caso, com a empresa que leva as crianças para lá. Onde realmente a gente tem certeza disso, porque a gente já viu ela se comunicando num lugar bem apertadinho. E também quem falou isso foi o Ray. O Ray tá sabendo das coisas, então ele entende o que ele tá falando. O que ele fala tá certo. E aí, o que acontece é que acaba por ser encontrado esse local. A Gilda vê que tem uma frestinha ali, empurra de forma correta aquele armário, né, aquele estante de livros e acabam achando a porta. O Dom tenta entrar de todas as formas, mas não consegue, tá trancada. E aí ocorre a coisa mais agoniante. Alguém começa a abrir a porta do escritório da mamãe. E aí acaba o episódio. Mano, esse final foi muito tenso. Porque se for a mamãe ali, eles estão lascados. Eu não sei qual vai ser a desculpa que eles vão dar. Mas bem provável que sejam os outros garotos tentando vir atrás dele. Mas pode ter outra possibilidade também. Sabe qual pode ser a outra possibilidade? Pode ser justamente a irmã. E como a irmã meio que quer ser aliada deles, não vai ter tanto problema assim. Tendo em vista que ela quer derrubar a mamãe. Então vai ser muito tenso. Se fosse depender do Ray e da irmã, já tinham derrubado a mamãe há muito tempo. Porque ele ia passar por cima de todo mundo para poder ficar livre. Ele é muito mais esperto que qualquer outra criança dali. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí. Comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todos os dias. Beleza? Valeu, galera. Fui!